Sejam todos bem-vindos à Faculdade Netcom. Estamos na disciplina de Princípio de Comunicação. Sou Paulo Fernandes e veremos a comunicação por espalhamento espectral. Veja, os sistemas por espalhamento espectral por salto em frequência, o FHSS, ele na verdade não é difícil de compreensão, certo? Cada usuário pode continuar usando sua modulação convencional. A única diferença é que agora a frequência portadora pode variar em intervalos regulares. Quando cada usuário pode variar na frequência portadora segundo um padrão pseudo-aleatório predeterminado, o correspondente sinal passa a ocupar um espectro mais largo, dificultando a interceptação e interferência. Assim você tem, por exemplo, um modulador FSK, você já tem um conversor aderente na frequência, certo? Tem um gerador de pseudocódigo e tem um sintetizador. Aqui eu tenho a transferência FSK-FHSS. Isso é colocado no canal de RF, depois ele é transmitido para um conversor descendente de frequência, onde vem um sintetizador de frequência e depois um detector de FSK. Aqui eu tenho um modulador, aqui eu tenho um detector. Então, o que vai acontecer? Na maioria dos sinais FHSS adota a modulação FSK binária ou M-áreas, em vez da modulação mais eficiente, como por exemplo a PAM, PSK ou QAM, de quadratura. A motivação para a escolha do FSK advém da capacidade de utilizar a menos complexa detecção não coerente. A detecção coerente é necessária para a modulação PAM, PSK e QAM, devido ao padrão de saltos controlado pelo pseudocódigo PN. Detecção coerente exigida que o receptor mantivesse coerência de fase com o transmissor em cada uma das frequências usadas no padrão de saltos. Nesse caso não é necessário no FSK. Essa exigência seria de difícil satisfação durante saltos em frequência. A detecção de FSK, por sua vez, pode ser não coerente, sem necessidade de coerência de fase com a portadora, e pode ser facilmente incorporada a sistemas FHSS. Então, visto dessa forma, vou utilizar da mesma forma o A cosseno de uma ômega t mais um φm, certo? Onde esse ômega vai ter uma variação também. Assim, a saída do meu sintetizador em frequência ele é dado pelo A cosseno de ômega h mais um ômega m vezes t pela fase. Ok? Então aqui você tem um exemplo das janelas de tempo dos canais de frequência. Eles podem variar, aonde o meu sinal ocupará uma largura de banda de L vezes a banda. Ou seja, meu BC vai ser L vezes a banda, onde L foi conhecido como fator de espalhamento. Ok? Aqui nós temos um exemplo, por exemplo, da capacidade de combater interferências, o jamming. Suponha que uma fonte de interferência tem um nível finito de potência, diante de um sinal de banda estreita como a largura de banda BS. A fonte de interferência pode ser transmitida em BS, todo o tempo, criando um nível de PSD de interferência de PJ dividido por BS, ou seja, a potência distribuída na largura de banda. Portanto, no caso da transmissão de banda estreita ou narrow band, a relação sinal-interferência é dada por o seguinte: o meu EB dividido por INB, ou seja, o EB distribuído pela potência distribuída na banda, ou EB dividido pela potência vezes a banda. Diante de um sinal FHSS com largura de banda total, a fonte de interferência deve permitir sua limitada potência e gerará nível muito menor de PSD, de interferência com valor de P sobre B. Visto da seguinte forma, a minha Si agora ela vai ser o seguinte, vai ser L vezes EB dividido por I. Portanto, com o fator de espalhamento L, o sinal FH em L vezes é L vezes mais resistente que um sinal que interfere de potência finita do que nenhum sinal de banda estreita. Ok? Então, o que é que você vai ter? Aqui eu tenho os efeitos de interferência de banda estreita. Eu tenho o sinal e aqui eu tenho o espectro de interferência. Tá vendo? O espectro de interferência ele é muito menor.
Algumas aplicações de FHSS. Duas delas que muita gente já utilizou, o Bluetooth e o padrão I3E 802.11. O I3E 802.11 é os padrões que nós temos de Wi-Fi, certo? E WLAN, onde você tem a largura de banda que varia entre 2,4 e 2,4835 GHz, que também, para fins industriais e médicos, nós temos a banda ISM, que também está dentro dela, Industrial Scientific and Medical Band, ok? Então, diversos protocolos que nós temos do 802.11, como 802.11a, B, N, G, e os padrões de Bluetooth, ok? Esses que usam também a modulação FSK, ok? Você vai ter observando, por exemplo, a resposta de um filtro passa abaixo a um pulso unitário dentro dessa frequência, você vai ter o seguinte, que meu sigma, que é a resposta do pulso, ele vai ser raiz de 2 de L sobre 2 de 2B, tudo em relação à largura de banda. Ou seja, B aqui é a minha largura de banda em 3 dB do filtro passa abaixo gaussiano. Como essa resposta ele coloca não é causal, a implementação prática trunca a resposta do filtro a 4t segundos. Dessa forma, cada bit de informação é estendido ao longo de uma janela, cuja largura é 3 vezes maior do que a duração do bit t. Então, se eu tiver aqui o NRZ, tiver um filtro passa-baixas gaussiano, aplicando sobre ele, vou ter um módulo de frequência e vou ter um sinal GFSK, usando, é claro, o filtro passa-baixas gaussiano. Então, ele coloca que para evitar a interferência em outros dispositivos na banda ISM, o protocolo Bluetooth divide a banda em 79 canais de 1 MHz de largura de banda e executa saltos lentos sem frequência a uma taxa de 1,6 kHz. Ok? Isso aqui em SM no dispositivo Bluetooth também ele tem uma forma de fazer isso. Por exemplo, dois dispositivos Bluetooth sincronizam os saltos em frequência por meio de comunicação de modo mestre-escravo. Um envia e o outro recebe, é claro. Uma rede que agrupa até 8 dispositivos em forma de picohead, que tem um mestre. Um nó escravo de um picohead pode ser um mestre e um outro picohead. E esse pode variar, ok? O que é que nós temos aqui também? A qualquer momento o dispositivo mesh pode trazer o status de ativo em mais de 255 dispositivos inativos ou estacionados. Uma característica especial do Bluetooth é a capacidade de implementar saltos em frequência adaptativo, ou AFH. A capacidade de adaptação é embutida para permitir que a sequência de salto do dispositivo Bluetooth evite frequências congestionadas. E aqui nós temos as características do Bluetooth: a largura de banda, o número de canais, a mínima distância de salto sem a modulação e a taxa de bits, 1 megabits ou 2 megabits. E aqui nós temos uma área de cobertura, né, onde você pode ver o mestre e os nós e como eles se comunicam. Caso tenham nós que sejam compartilhados, eles podem, essas pequenas picorredes podem se comunicar. Ok? Nós temos também um mútuo acesso por divisão de código, ou CDMA. Os sistemas FHSS exibem algumas vantagens importantes, incluindo transceptores de baixa complexidade e resistência à interferência. Contudo, a dificuldade de sincronização de portadoras no salto em frequência significa que apenas demoduladores não coerentes FSK e DPSK são práticos. FSK e DPSK tendem a ter desempenho de eficiência de potência over mais pobre e pior eficiência de largura de banda que os sistemas QAM, que requerem detecção coerente. Adicionalmente, a suscetibilidade a colisões faz com que a FSK uma tecnologia menos eficiente para CDMA. Okay? Contudo, demonstrado por moderno sistema de comunicação, sistema de espalhamento espectral por sequência direta, que é o DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum, são muito mais eficientes na atualização de largura de banda e de potência. Atualmente, DSSS se tornou uma tecnologia de CDMA, dominante nos avanços do sistema de comunicação sem fio. Então, DSSS e CDMA são praticamente sinônimos. Como nós temos, no caso de CDMA, eu tenho um modulador que é AM, eu tenho um gerador de PN,
de pseudocódigo, né? Tem um gerador de pulso de chip, junto tudo no misturador, mando do canal e vou fazer o sinal do outro lado para ter o dado de saída. E o que é que nós temos? No diagrama de um RF de sistema DSS pode ser representado por um modelo equivalente. Então, como eu tenho aqui. Então eu vou ter um gerador de QAM banda base e tenho um gerador de PM. Então vou ter um sinal. Tem um canal de banda base, vou repassá-lo. Vou ter um gerador de PN. AT tem uma função do sistema e um detector de símbolo QAM. Ok? Com esses usuários CMA, como esses usuários CDMA transmitirão sem divisão no tempo ou na frequência, existirá interferência de múltiplos acessos em cada receptor. Para analisar um sistema DSS com M usuários em múltiplos acessos, devemos calcular a interferência de saída de cada receptor causado pelo remanescente em -1 usuários. E é mais simples focar no intervalo de tempo, como ele demonstra, para simplificar a análise. Por exemplo, o que vai ser feito? O enésimo usuário transmite um símbolo, não existe atraso relativo entre os usuários, todos os símbolos do usuário têm a potência unitária, a potência de transmissão do iésimo usuário é Pi, o canal de símbolos do usuário tem ganho escalar de GI e o canal AWGN com ruído NT, que é como está aqui. Certo? Isso aqui é o ruído que vai ser inserido pelo uso do sistema. Ele vai ser detectado e depois corrigido. Onde mais isso é utilizado? Nas redes celulares. A rede celular divide uma área de serviço em células geograficamente menores. Por exemplo, dessa área é dividida em células menores e essas células, cada célula dessa tem uma torre de estação de base, ou seja, como pode ser visto, tem uma EB, uma estação base, certo? Uma estação rádio base, uma ERB para transmissão e recepção desses sinais. Para a conexão de usuários móveis que recebem, todas as estações de base são conectadas à central de comutação de telefonia, o MTSO, que por sua vez é conectada à central de telefonia. Um usuário que inicia uma chamada se comunica por um canal de rádio com a estação de base e envia o sinal MTSO. A MTSO se conecta ao usuário via sistema de telefonia fixa ou via outra seção de base, pode ser móvel, à medida que o usuário que faz a chamada se move de uma célula para outra. Ocorre o processo de transferência, o handoff. Durante o handoff, o MTSO automaticamente comuta o usuário para um canal disponível de uma célula enquanto a chamada está em curso. O processo de handoff é tão rápido que, em geral, o usuário não chega a percebê-lo. Por exemplo, você sai de uma célula para outra e você não percebe que mudou de uma antena de uma estação de uma RB para outra RB. Para você, esse processo é transparente, mas você está mudando de RB e todas elas conectadas a uma central telefônica, a MTSO, e esse MTSO conectado a uma central telefônica. E essa variação de tempo para a conexão é em microsegundos. E por que o CDMA em sistemas celulares? Veja, embora o espalhamento espectral seja inerentemente bem adequado para combater interferência de banda estreita, apresenta certas vantagens nas áreas de rede em handoff. A principal característica por trás da larga aplicação do CDMA em sistemas celulares é a capacidade de melhorar a utilização do espectro. Então isso aqui está respondido. Ela melhora o uso do espectro. Ok? E demais, os primeiros sistemas CDMA comercialmente bem sucedidos em aplicações celulares foi desenvolvido pela Electronic Industries Association, EIA, e que usa como padrão o IS-95, ok? Agora com o nome de IDMA-1. Esse sistema emprega DSSS, adotando sequência de espalhamento de 1,2288 megachips por segundo, nos enlaces ascendentes e descendentes, dos que sobem e dos que descem. A transmissão ascendente e descendente de 1,5 MHz largura de banda de RF, como está ilustrado nessa figura aqui. Ok? Eu vou ter o V-Coder, o codificador, o entrelaçador, o espalhamento de código, a máscara 1 até a máscara Q e depois o modulador.
E você vai ter tanto 1,25 MHz, tanto de subida quanto de descida, para a estação, visto da estação para o móvel, ou do móvel para a estação rádio base. No caso dos serviços celulares, eles vão utilizar diversos tipos de sistema, certo? Um padrão é o dado pelo IMT 2000, mas não é o único. São muitos, o livro vai falar apenas disso, mas você vai ter, por exemplo, os padrões que são usados em CDMA para 3G, que utiliza o 3GPP, e o 4G, que não está falado aqui, mas ele utiliza também o mesmo padrão de CDMA. Ao contrário de FDMA e TDMA, CDMA prevê um ambiente perfeito para a taxa de dados variável e requer modificações muito simples. Então isso é uma das vantagens do CDMA e porque ele ainda é utilizado. Um outro sistema é o GPS, que ele usa o posicionamento global a partir de uma constelação de satélites. Ok? Cada satélite GPS difunde continuamente a mensagem de navegação BPSK a uma taxa de 50 bits por segundo. Essa mensagem é transmitida por meio de dois códigos de espalhamento CDMA, um para o modo grosseiro de aquisição e outro para o modo preciso, para identificar exatamente onde está. O problema de você usar GPS é que GPS é uma tecnologia proprietária americana. Então, para que possa ser utilizada, é necessário comprar essa tecnologia com ter a ordem de serviço do governo americano. Por isso que aplicações militares são complicadas, até para ser compradas esse GPS. E aqui tem uma ideia de como funciona o GPS. O receptor GPS mede sua distância a um grupo de satélites no espaço que atuam como pontos precisos de referência, faz a triangulação e determina um ponto a partir daquela rede de satélites. Ok? E aqui nós temos um exemplo, onde você tem a conexão com essa rede de satélites, tem o controle da rede e ele vai determinar essa posição até chegar ao ponto de precisão do qual foi comprado para determinar alguns centímetros ou metros. Nós temos outros padrões que são utilizados, como já foi falado, como o I3E 811B, que é o WLAN, que também utiliza a mesma tecnologia. Okay? Onde você pode usar, como nós usamos em casa, um roteador com N computadores conectados por ele, cada um usando uma banda diferente dentro dessa largura de banda de frequência. Nós temos aqui a taxa de base de 1 megabit, certo? A modulação BPSK diferencial, com 11 MHz, a taxa de chip, e o ganho por espalhamento espectral, por cada um deles. Agradeço a todos a atenção e tenham ótimos